Shalom, shalom a todos, amados irmãos. Que a paz do eterno nosso Deus esteja sobre cada um de nós, em nome de Yeshua Messias, Jesus Cristo de Nazaré. Meu nome é Germano Manuel, ou Teófilo. Sou angolano e vivo em Angola. Neste dia maravilhoso, quero compartilhar, na verdade, com os irmãos, algo sobre o grande modelo de oração, tá? Jesus, Yeshua, nos ensinou, nos concedeu o grande modelo de oração, tá? E nele há muitos segredos. E ao entendermos, na verdade, aprendemos que toda oração que não tem por modelo este grande modelo que nos foi dado, por Jesus, por Yeshua, é uma oração inútil, tá? É inútil. Então, precisamos entender este grande modelo de oração e orarmos segundo, né, Yeshua ensinou-nos, tá? Quando concedeu a nós, quando ensinou aos homens a oração que por muitos é chamada de a oração do Pai Nosso ou a oração dominical, tá? Na verdade, é um modelo de oração que Jesus deu-nos, que Jesus ensinou-nos. E toda uma oração, como já disse anteriormente, deve estar pautada neste grande modelo de oração ensinado por Yeshua. Então, você que não é inscrito no meu e nosso canal, tá? Se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, deixe teu like, comente e compartilhe este conteúdo, tá, pessoal? É um conteúdo muito valioso, tá? E precisa ser acessado por muitos, tá? É certo que em alguma parte do mundo alguém já disse, né? Muito sobre esta oração, buscando entendimento do alto e, né, trouxe a público alguns segredos contidos neste grande modelo de oração, tá? Que por muitos é conhecido como a oração do Pai Nosso. Então, né, com a ajuda de Deus, né, como servo do reino, como um missionário do reino, né, de Deus, com a permissão de Deus, quero também, tá? Estou aqui para então partilhar mais sobre alguns segredos contidos neste grande modelo de oração, para então sabermos orar como convém, tá? E talvez alguns tenham entendido, alguns líderes, alguns pregadores tenham entendido estes segredos, talvez, e simplesmente não ensinam, tá? Talvez por conveniência própria ou algo, enfim. Então vamos começar, tá? Antes mesmo também devo dizer que vou usar, ou seja, tá, estarei usando a Gematria, tá? Estarei usando a Gematria. A Gematria, na verdade, né, é a numerologia bíblica, tá, pessoal? Lembrando que a Bíblia ela foi escrita originalmente na língua, no idioma hebraico, tá? Alguns, né, alguns acreditam, né, alguns estudiosos, né, dizem, afirmam que a Brit Hadashah, ou o Novo Testamento, ele foi escrito originalmente em aramaico, tá? Quando o chamado Antigo Testamento, o Tanakh, né, ele foi escrito originalmente em hebraico, né? Ou seja, majoritariamente, com algumas porções, né? Alguns versículos, alguns livros em aramaico. Então, na sua maioria, foi escrito em hebraico. Tá? Então, a Bíblia, no seu todo, né? Ela foi escrita
né, em hebraico, tá? Visto que há mais livros, né, no chamado Antigo Testamento que no Novo Testamento, assim chamado. Então, no hebraico, né, não existem números, tá? As letras do alfabeto hebraico ou as letras hebraicas, elas têm valor numéricos, tá? Daí podemos, tá, associar palavras e delas extrair lições, aprendizados, segredos, uma vez que elas tenham, né, o mesmo valor numérico, ainda que tenham significado diferente, tá, pessoal? Então, a gramática é basicamente isso, tá? É o valor numérico de uma palavra, é quando sabemos o valor numérico de cada letra. Então, somamos, pegamos uma palavra, consoante o seu, consoante, né? O valor numérico, ou seja, o valor numérico de cada de cada letra, né, que compõe essa palavra, né, somamos, vemos o valor, né, total e podemos pegar outra palavra e fazer, né, e aí conseguimos então, como já disse, extrair lições, aprendizados, segredos e revelação, tá? Então é isso que estarei usando, pegando duas palavras extraídas deste grande modelo de oração, chamada por muitos oração dominical, oração do Pai Nosso. Tá? Na verdade, são palavras que aparecem bastante em toda a Bíblia, tá? E Jesus também as citou, tá? As pronunciou. Então, para começar, tá? Precisamos ler, estarei lendo com os irmãos, pega a tua Bíblia, abre a tua Bíblia, e vamos ler o que Jesus ensinou também em Mateus capítulo 18, do versículo 21 ao versículo 35, o que é muito importante para entendermos, mais ainda, por assim dizer, tá? Para termos um entendimento pleno, né, com a ajuda de Deus, do que Jesus ensinou, né, na oração do Pai Nosso, por assim dizer. Perdão. Então, Mateus capítulo 18, Mateus 18, verso 21. Está dito. Então Pedro, aproximando-se dele, né, de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Então veja que Pedro fez duas questões, duas perguntas a Jesus. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Verso 23, Jesus falando: Por isso o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei, né? Jesus aqui usando de uma parábola, tá? De uma alegoria para apontar uma realidade, espiritual, tá? Realidade, né? Para apontar, né, algo literal, tá? Então ele diz: Por isso o reino dos céus pode ser comparado a um rei, a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, né, que devia ao seu senhor 10.000 talentos, veja isso, prostrando-se, então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei.
né? Ele pediu misericórdia, clemência ao Senhor dele, né? Nesta parábola. Preste atenção. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Veja isso. O indivíduo devia ao seu senhor muito dinheiro, não tendo com que pagar, tá? Foi perdoado, né? Pelo Senhor. Veja isso. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, um dos seus colegas, né? Que lhe devia 10, ou que lhe devia 100 dinheiros. 100 dinheiros. Repito o verso 28. Saindo, porém, aquele servo, né? Aquele servo, o servo que devia ao seu senhor, que foi perdoado ao pedir clemência, ao pedir misericórdia, porque não tinha com que pagar. Então, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, um dos seus colegas, né? Um dos servos do seu senhor, né? Que lhe devia 100 dinheiros. Veja isso. E lançando mão dele, sufocava-o dizendo: paga-me o que me deves. Verso 29. Então o seu conservo, o seu colega, né, por consequência, o seu devedor, ou por conseguinte, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Né? Exatamente o que ele fez ao seu Senhor, né? E foi perdoado. Né? E o seu devedor, né? Que lhe devia 100 dinheiros, né? Fez o mesmo a ele. Mas veja isso. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. 31. Vendo, pois, os seus conservos, os seus colegas, o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Verso 32. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu servo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Veja a explicação da parábola. Aqui no versículo 35. Yeshua diz: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Veja isso. Então uma parábola não é, né, talvez como muitos pensam, né? Até porque há parábolas que Yeshua, né, falou e não deu explicação, mas há outras que deu explicação. Tá? Então uma parábola, né, é na verdade algo assim, tipo algo visível para explicar ou revelar o invisível, tá? Tipo Yeshua pegando do material, né? Ou seja, é assim mesmo, Yeshua pega o natural para explicar o espiritual. É assim que as parábolas funcionam. Então, não é uma história apenas, tá? Algo tipo para ninguém dormir ou para ninguém ficar assim, tá? Não, é para falar de algo real, tá? Então, presta atenção, tá, pessoal?
Então essa parábola é muito poderosa, porque Yeshua fala no versículo 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Ou seja, vamos lá chegar, tá? Então, vamos em Mateus então, Mateus, versículo, Mateus capítulo 6, versículo 7. Vamos começar. Está escrito. E quando você orar, você não deve ser tagarela como os pagãos, pois eles esperam pois eles esperam que por muitas palavras serão ouvidos. Tá? Em outras versões diz que palavras vãs. Vejam, portanto, não os imite, pois seu pai sabe que você precisa, pois seu pai sabe o que você precisa antes de pedir a ele. Daí tiramos uma lição, uma revelação, um aprendizado. Que tudo que Deus sabe existe. Tudo que Deus sabe existe. Aprenda isso. Veja o que Yeshua disse. Pois seu pai sabe o que você precisa antes de pedir a ele. Antes. Veja isso. Então, o que nós necessitamos não é o que a gente quer, não é o que nós necessitamos, porque Deus supre as nossas necessidades, não, né, os nossos desejos pagãos, carnais, pecaminosos. Não. Então, veja, o que nós necessitamos é como se Yeshua dissesse, é como se Yeshua dissesse: o que vocês precisam, o que você precisa está diante de ti, está à frente de ti, está perante você. Tá? Pois seu pai sabe o que você precisa antes, não depois, antes de pedir a ele. Poderoso. Portanto, você reza assim, portanto, você ora assim, em outras versões. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que isso nos dá a entender? Nesta lição de Yeshua, neste ensinamento de Yeshua, ele na verdade traz a nós o entendimento de que precisamos sim santificar o nome de Deus. Precisamos querer, desejar santificar o nome de Deus. Então, esta lição nos conecta, ou Yeshua conecta ao terceiro mandamento dos 10 mandamentos, que é não falar o nome de Deus em vão. O que é não falar o nome de Deus em vão? Ou seja, o que é santificar o nome de Deus? Santificar o nome de Deus é cumprir o terceiro dos 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus nas tábuas de pedra. Isto é, santificar o nome de Deus. É não dizer o nome de Deus em vão. Você entende? Santificado seja o teu nome. É tipo assim, Pai, eu não quero falar em vão o teu nome, porque não falar o nome do Pai em vão é santificar o nome do Pai. É santificar o nome de Deus. Então é uma lição, é um mandamento completamente ligado. Ou seja, é uma lição extraída, é um ensinamento extraído, originado do terceiro mandamento dos 10 mandamentos. Então veja isso.
Veja isso. Este modelo de oração está pautado aonde? Na Torá, nos mandamentos de Deus. Por isso é que o sábio Salomão vai dizer lá em Provérbios capítulo 28, no versículo 9, se não estou em erro. Ele diz: todo aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Veja isso. Vou repetir, ele diz: todo aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28, versículo 9 ou 11, se não estou em erro. Venha o teu reino, tua vontade seja feita, ou seja feita a tua vontade, como no céu, assim na terra, ou assim na terra como nos céus. Veja, venha o teu reino. Então Yeshua nos ensina, sim, a querermos estar sob o reinado de Deus. A palavra reino em hebraico é malhut. Malhut é reino. Significa realeza, poder real, reinado, reino, malhut. Venha o teu reino, venha o teu poder sobre nós. Reina sobre nós. É o que dizemos ao expressar, ao recitar esta oração, este grande modelo de oração ensinado por Yeshua. Ele diz: seja feita a tua vontade, ou tua vontade seja feita, assim na terra como nos céus, ou como nos céus, assim na terra. É claro, né? Se, ou seja, todo indivíduo que é cidadão, né, de um reino, é claro, né? Ele precisa estar ciente de que as regras do reino, tá, precisam ser cumpridas, executadas. A vontade do rei precisa ser cumprida, executada. Tem que estar ciente, tem que estar ciente destas coisas. Então já fala, né? Nos ensina, fala isso. Seja feita a tua vontade, porque se você quer estar no reino de Deus, você tem que se submeter à vontade do reino. E sim, é possível vivermos o reino de Deus na terra. Podemos ainda não estar no reino dos céus, mas podemos, né, viver, né, a expansão do reino dos céus, que é o reino de Deus na terra. Então, não podemos desejar, segundo Yeshua, o reino dos homens, ou estar sob o reino dos homens, ser reinados por homens. Não. E sim ser reinado, regido por Deus, pelo Criador dos céus e da terra. Prosseguindo, está escrito: seja feita a tua vontade. Qual é a vontade do rei? Qual é a vontade do rei? Isso é bem claro, tá? Nos ensinamentos de Yeshua. Quando ele fala sobre os falsos profetas, neste mesmo livro, Mateus, no capítulo 7, acho que no versículo 21 ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, senão aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele fala. E ele vai prosseguindo falando. E ele vai mostrando que os que praticam iniquidade não entrarão no reino dos céus. Ou seja, apesar de a pessoa invocar o nome de Jesus, o nome de Yeshua, tá? Não entrar no reino porque
praticou iniquidade. Praticava iniquidade enquanto esteve na terra. E o que é iniquidade? Né? Há versões que traduzem como iniquidade. Tá? Mas vamos simplificar aqui. Iniquidade é que? Pecado. O que é pecado? Pecado, segundo está escrito na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 4, ele diz: porque o pecado é a transgressão da lei, é a transgressão dos mandamentos de Deus. Então, qual é a vontade de Deus? É que cumpramos os seus mandamentos, é que cumpramos a sua lei, a sua Torá. Essa é a vontade do Pai. Então, se nós queremos fazer parte do reino de Deus, né, da expansão do reino dos céus, que é o reino de Deus na terra, precisamos cumprir os mandamentos de Deus, que são santos, que são justos, que são bons, segundo disse Paulo em Romanos capítulo 7. Ele prossegue. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Veja, a palavra seus em hebraico é shamayim. E a palavra terra é eretz. Então, eretz é terra em hebraico. Shamayim é céus. Eu disse que é usada da numerologia bíblica. Então, veja aqui. Se nós buscarmos, né, o significado destas duas palavras, certamente veremos que são opostos. Tá? Mas pela gimátria, vemos uma relação poderosa entre céus e terra. Veja que a palavra Shamayim é céus em hebraico. A primeira palavra, né, a primeira letra, no caso desta palavra, é o Shin. O Shin vale 300. O Mem, que é a segunda, vale 40. O Yud vale 10. O Mem novamente vale 40. Então, somando 300 mais 40 mais 10 mais 40, temos o valor numérico de 390. Quando reduzimos este valor de 390, né, temos o número 12. Quando somamos 3 mais 9 mais 0 é 12. Então, é 12, né? O valor numérico, né, quando reduzido, é 12, da palavra Shamayim, céus. A palavra Eretz é terra em hebraico. A primeira letra desta palavra, deste substantivo, é o Aleph. O Aleph vale 1. O Resh, que é a segunda letra, vale 200. O Tzad, que é a terceira letra, vale 900. Somando, temos o valor de 291. Quando somamos 2 mais 9 mais 1, temos 12. Veja isso. Então, 12. Shamayim, 12. Eretz, 12. Aí vemos, sim, a relação, né, dos céus e da terra. Por isso é que Yeshua nos ensina a pedirmos que a vontade de Deus seja feita. Assim como ela é feita nos céus, assim como ela é executada nos céus, seja executada aqui na terra por nós, cidadãos do reino de Deus. Veja como é poderoso. Então é sim possível que a vontade de Deus seja executada por nós, cidadãos do reino de Deus. Tá? Dê-nos o pão de nossa necessidade neste dia. Em outras versões diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É claro que Yeshua aqui está nos ensinando, ou seja, é claro que há uma literalidade. Não podemos ferir o literal do texto, do versículo. Então, pão aqui é mesmo alimento.
Tá? Lechem, em hebraico. Tá, pessoal? Lechem, em hebraico. Porém, indo mais além, para entendermos, né, a mensagem mais profunda de Yeshua ao nos ensinar a pedir o pão nosso de cada dia ao Pai, veja, teremos um entendimento, uma revelação muito forte. A qual é? Veja, a palavra davá, ou seja, davá em hebraico é palavra. Então, palavra de Deus. Tá? A palavra de Deus e pão, ou seja, a palavra e pão são sinônimos à luz das Escrituras. Vamos entender este conceito lendo alguns textos da Bíblia. Veja, para então entendermos qual é o pão, além do alimento físico, né, qual é o pão que Yeshua, que Jesus nos ensina a pedirmos ao Pai todos os dias. Presta atenção. Deuteronômio capítulo 8, verso 3 está escrito: E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca de Deus. Mas de toda, outras versões diz, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Amós capítulo 8, verso 11, está dito: Eis que vêm dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. João capítulo 6, versículo 35, está dito: E Jesus disse-lhes, ou lhes disse, Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Vou repetir João 6, versículo 35. Está dito: E Yeshua disse-lhes: Eu sou o pão da vida. E aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Apocalipse, capítulo 19, verso 13, está escrito: E estava vestido de uma veste tingida. E estava vestido de uma veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Se você ler o contexto de Apocalipse, tá? Verás que este citado aqui é Yeshua, é Jesus. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, ou seja, é Yeshua, que é Jesus. Veja isso. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Tá vendo? Yeshua é a palavra de Deus. Como está lá em João capítulo 1, versículo 1, né? Está dito: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, Yeshua é a palavra viva. Yeshua é a Torá viva. E ele mesmo diz em João que ele é o pão da vida. Entenda isso? Ele disse em João 14, versículo 6, se não estou em erro: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele disse em Lucas,
capítulo 10, versículo 22. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então Yeshua, ele aqui ensina-nos em Lucas 10, 22, João 14, 6, que sim, ele revela ao Pai. É ele que conecta os homens com o Criador. Segundo disse Paulo na segunda carta dele a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, ou na primeira carta, acho que no capítulo 2, no versículo 4 ou 5, se não estou em erro. Ele diz, porque só há um mediador entre Deus e os homens. Yeshua, ou Jesus, o homem. Então, Paulo fala que o mediador entre Deus e os homens é Yeshua, é Jesus. Então, veja que este pão não se limita apenas ao alimento físico, à comida. Não é isto apenas, é Yeshua. Porque se nós queremos ser parte do reino de Deus na terra, né, usufruir, né, sim, ser parte do reino, ser cidadãos do reino de Deus, então precisamos saber que em todo o reino há protocolos. Há protocolos. Ninguém no reino, em um reino, fala com o rei quando e como quiser. Não, há todo um processo, há todo um protocolo. E Yeshua é o representante legal do Pai. É Ele que nos leva até o Pai. É Ele que nos leva até ao Rei. Veja isso. E Ele fala, né? Nos ensina a pedir ao Pai, dá-nos hoje nosso pão de cada dia. Ou seja, todos os dias precisamos de Yeshua ao nosso lado para então termos comunhão com o Pai. É simples a fórmula. Se queremos ter comunhão com o Pai, precisamos ter comunhão com Yeshua. Ter comunhão com Yeshua significa ter comunhão com o Pai, ter comunhão com o Rei. Porque é o que ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele disse em Lucas 10, 22, ele revela ao Pai a quem ele quiser. Então, todos os dias, assim como precisamos de nos alimentar fisicamente para termos força para trabalhar, para falar, para andar, para fazer o que é necessário nesta terra, assim também precisamos do pão vivo, do pão da vida que é Yeshua, para, como cidadãos do reino de Deus na terra, termos acesso ao Rei. Acesso ao Rei. É isso. Verso 12. O verso 12 nos remete ao que lemos bem no começo. Né? Ao que lemos em Mateus capítulo 18, do versículo 21 ao versículo 35. Verso 12 está dito. E perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Veja isso. E perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Veja que o ensinamento de Yeshua é muito simples. O ressentimento, o rancor, tá? Em nosso coração, a murmuração, são bloqueios entre nós e o nosso Criador. Como disse Isaías, no capítulo, acho, 58 ou 59, ele diz que é o pecado, é o nosso pecado que é, né, a barreira entre nós e o Criador.
Então veja aqui, guardar ressentimento é pecado, murmuração é pecado, fofoca é pecado, tá? Orgulho, sabe? É muita coisa. Yeshua nos ensina a pedir ao Pai o que nós, veja isso, a pedir ao Pai o que nós demos ao nosso próximo. Então, tudo o que Yeshua falou, todos os seus ensinamentos estão pautados na Torá, estão pautados nos mandamentos do Pai, nos mandamentos do Rei. Em Mateus capítulo 7, no versículo 12, Yeshua diz: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazeis vós a eles também, porque isto é a lei e os profetas. Em outras versões diz, porque isto é o que a lei e os profetas querem dizer. Veja. Então você quer amor, ama. Você quer respeito, respeita teu próximo. Você quer atenção, dê atenção. Tá? Tudo parte de nós. E o que vem a nós é justamente aquilo que damos, é justamente aquilo que liberamos de nós. Não é algo a mais, não é algo que a gente não desconhece, não. O que a gente recebe é justamente o que demos, justamente o que liberamos de nós para alguém. É o que está na Bíblia. Tudo o que queres que os outros façam, que os homens vos façam, diz Jesus, façai-vos também a eles. Então, se você odeia, serás odiado. Se você maltrata, serás maltratado. Se você despreza, serás desprezado. Se você é fofoqueiro, também serás mal falado. Se você amas, serás amado. Se você tratas bem, se você és um cara, uma pessoa gentil, as pessoas serão gentil contigo. Se você é uma pessoa boa, bondosa, as pessoas serão bondosas, boas contigo. Esta é a fórmula. Esta é a regra, esta é a lei. É assim que funciona. São princípios estabelecidos pelo dono do mundo. E quem descumpri-los sofrerá consequências. Esta é a verdade. Perdão. Então veja o versículo 12. E perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Ou seja, Jesus nos ensina a falar ao Pai. Pai, faça conosco, Deus, faça comigo, Pai, faça conosco o que nós fizemos com o outro. Imagine. De repente você se disponibiliza a orar a Deus, para orar a Deus, né? Depois de ter um conflito com alguém, ou depois de falar mal, depois de fofocar, depois de murmurar, e você não, sei lá, você não se despoja daquilo. O que é que Deus vai fazer contigo? É o que disse lá, é o que está escrito em Provérbios 28, versículo 9. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Veja que abominável não é simplesmente desprezar, é algo horrível, terrível, nojento. Hã? Então você quer perdão de Deus? Perdoe primeiro. Veja o que Yeshua ensina. É muito poderoso. É poderoso. Então, importa que nos despojemos do velho homem, segundo está escrito, da velha natureza, segundo está escrito.
Porque sem você saber, você pede que Deus faça contigo que o que você faz com os outros, que você fez com o outro. Você para e pensa. Yeshua mesmo falou, tudo está conectado. Em João 7, versículo 1. Não julga para não ser julgado, porque com o juízo com que julgardes, serás julgado. E com a medida com que medirdes, serás medido. É simples, quem mede é Deus. O que nós fazemos com os outros, seja boa coisa ou má coisa, Deus faz conosco. É simples assim. Vê. E não nos leve a julgamento. Né? Em outras versões diz, e não nos conduzas à tentação, e não nos leve a julgamento, mas livra-nos do maligno. Livra-nos do maligno. Porque teu reino, o poder e a glória para sempre, para todo sempre. Verso 14. Pois se perdoardes aos homens as suas... Veja o que eu já falo no verso 14. Pois se perdoardes aos homens as suas transgressões, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Ou seja, o perdão de Deus é condicional. Deus só nos perdoa se nós perdoarmos também. Esta é a verdade. Ou Deus só nos perdoa quando nós perdoamos, porque tudo parte de nós. O que você fez também farão contigo. O que nós fazemos com os homens, Deus faz conosco. Veja, verso 14. Pois se perdoardes aos homens as suas transgressões, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Verso 15. Mas se você não perdoar os homens, seu Pai não perdoará suas transgressões. É poderoso, né? É o que Yeshua disse a Pedro, né? Não perdoe 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí ele traz uma parábola poderosa, mostrando que se Deus não se cansa de nos perdoar, ou seja, se nós não nos cansarmos de perdoar os outros, Deus não se cansará de nos perdoar. Ou, sim, é isso aí. Então é isso, pessoal. É isso que tinha a compartilhar com os irmãos. Não sei se